Como é que a senhora analisa esse bloqueio que está acontecendo em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal? E eu queria acrescentar a isso uma questão concreta, que a senhora falou da virtude. Nós temos um presidente, no momento, nesse momento de transição, que não prima pela virtude. Teria que ter um comando que mandasse desfazer os caminhoneiros. É pouco provável que a má vontade do presidente mandar fazer isso, mandar o exército ir lá e tirar os caminhoneiros. A senhora acha, quem pode fazer isso? Mandar os caminhoneiros sair dali. Olha, a justiça pode fazer isso, porque se o presidente não toma essa atitude, a justiça tem meios para poder viabilizar o direito de ir e vir das pessoas, ainda mais porque eles são um setor estratégico. Mas a justiça tem que ser provocada, né? Sim, ela tem que ser provocada, mas existem segmentos que podem fazer. Aliás, deixa eu só trazer a informação. A gente entrevistou agora há pouco o deputado federal, Nereu Crispim, que é da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, e ele já disse que ia acionar a justiça exatamente disso, do desbloqueio das rodovias. A Frente Parlamentar dos Caminhoneiros já iria fazer esse acionamento. Então, só para trazer essa informação. Exatamente. Então, você tem outros agentes que podem fazer essa provocação de ofício, e, no caso dos caminhoneiros, eu entendo isso como uma espécie de Capitólio do alá Bolsonaro. Enquanto no Trump nós tivemos, né, uma invasão do Capitólio, no caso do Bolsonaro, como ele não teve abrigo para suas aventuras autoritárias, ele está manipulando pessoas e segmentos que são estratégicos para a sociedade brasileira, para a economia, enfim, o abastecimento do país, e essa manipulação, ela vai se dissolver, obviamente, que se não houver uma compreensão política dos próprios bolsonaristas, de que eles foram derrotados e que devem reconhecer essa derrota, a justiça pode ser acionada. E, como eu disse, não imagino que o alto oficialato, uma vez sendo provocado, de que ele vai entrar na aventura que não entrou, nem quando Bolsonaro estava no poder e com a expectativa de continuar no poder. Se estando no poder e com a expectativa de continuar nele, não tivemos o tempo todo esse suporte como ele gostaria, quanto mais agora, que ele vai, em breve, se Deus quiser, o povo brasileiro sair do poder e não tem expectativa de voltar. Aliás, ele mesmo, num ato falho, no último debate, ele já se colocou de novo para deputado federal, porque é isso que ele fez a vida toda, um péssimo deputado federal, mas que já se colocou ali para o lugar onde ele sabe manejar, né, do jeito dele. Não estou dizendo que é o perfil adequado para o Congresso, porque o Congresso precisa de quadros, como tivemos Arthur da Távola, tivemos ali o senador Pedro Simão e tantas outras lideranças que, independente de ser do meu campo político, tinham ali uma postura, enfim. Mas vocês têm razão. Mas eu entendo isso como o Capitólio, alá Bolsonaro, né, usando esses segmentos para tentar, pelo menos, ganhar uma sobrevida no seu discurso golpista. É uma sobrevida mesmo. A senhora falou dele desculpe, Josias. A senhora falou dele se colocar como deputado. A senhora acha que ele vai ficar inelegível diante de tantas acusações contra ele? E se ele pode ser preso também, né, o Thales, porque ele vai perder o foro privilegiado. Essa que é a questão agora. Olha, a quantidade de processos que tem sobre o presidente Bolsonaro, elas são, digamos assim, no mérito, muito graves e uma quantidade muito grande. Mas, obviamente, que quem fica em liberdade ou quem vai ser preso, isso quem decide é a justiça. Eu não sou daquele tipo de político que toma o lugar da justiça. Você tem, denúncias, essas denúncias devem ser investigadas, salvaguardando o mais amplo direito de defesa, e, a partir daí, a decisão é da justiça. Acho que um aprendizado que nós temos também, de tudo que já passamos em relação a essas questões. E eu sempre dizia, quando você tem uma denúncia, a primeira coisa que você deve fazer é entregar à justiça, esperar o julgamento da justiça, aquilo que vem nos autos. E, a partir daí,
não é? Você não vai ser eu, como deputada, ou você, como jornalista, que vai condenar ou absolver ninguém. Quem condena ou absolve, quem pune ou deixa sem punição é a justiça. Deputado, eu queria pedir à senhora que fizesse uma reflexão também sobre as igrejas evangélicas. A senhora é evangélica, nessa campanha nós tivemos um forte debate sobre religião. Há lideranças evangélicas que já foram fotografadas ao lado do Sarney, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, e agora passaram a cortejar o Bolsonaro. Há um quê de negócio nesse relacionamento que foge à pauta religiosa. O que eu queria lhe perguntar é como, acho que o presidente eleito Lula já se posicionou sobre isso, desmontou mentiras a esse respeito. Agora, como devolver a fé ao seu leito natural? Como retirar o Estado dessa relação do evangélico com o celestial? Na verdade, você levanta uma questão aí que eu até pensei agora que você falou, Josias, né, de que essas figuras já estiveram com Fernando Henrique, com Dilma, com Lula. Aí você começou dizendo, você que é evangélica. E eles nunca tiveram comigo, é engraçado, né? Eu era evangélica, mas eles não estavam comigo. E por que não estavam comigo? Porque eles sabiam que eu não ia entrar na pauta reacionária, conservadora, que muitos desses líderes têm. Eles sabiam que essa entrega eu jamais faria. Primeiro, porque nós somos um Estado laico, e também porque isso não tem abrigo nem na Constituição e nem nos ensinamentos de Jesus. Então, essas pessoas sabiam que eu não ia entrar nessa jogada só para tentar ganhar o poder. Porque, aliás, não valeria a pena ganhar o poder se fosse para instituir a expectativa de um Estado laico, que vai ao arrepio da reforma protestante, que é legado do povo evangélico, e que essas lideranças estão fazendo a igreja evangélica se descolar do seu próprio legado, o que é muito ruim. Agora, lidar com isso exige aí sabedoria. Primeiro, não vamos tratar o contingente evangélico de cidadãos e cidadãs que têm uma demanda legítima por participação e reconhecimento político como se fossem bolsonaristas fixos. Não são. Tem uma parte que vai, com certeza, perceber que esse discurso de ódio, inclusive os episódios que aconteceram na reta final da campanha do Bolsonaro, isso depõe contra a fé cristã, isso depõe contra a igreja. E, obviamente, que do lado do campo progressista, da esquerda, enfim, da intelectualidade brasileira, tem também aí um caminho de diálogo. O diálogo é algo que não precisa ser necessariamente para levar a uma concordância. Eu gosto muito de um escritor chamado Jean Ansaldi, que ele diz o seguinte, de que nós temos uma base comum. Qual é a base comum? É o homem, somos todos seres humanos. Em cima dessa base comum, a gente pode conversar para aprofundar, não é, as nossas diferenças, mesmo que isso seja para nos levar a ir mais fundo nas nossas respectivas direções. E, nesse caso, aqueles que não creem têm que ter um olhar, não é, de respeito para com os que creem e os que creem para com aqueles que não creem. E, aliás, os que creem é a diversidade, porque não é só o povo cristão evangélico que estava com Bolsonaro. Existiam os conservadores católicos e de outros segmentos também.